Bem-vindos ao canal Bússola Financeira. O canal Bússola Financeira tem como objetivo trazer algumas informações e orientações sobre o planejamento financeiro. Lembrando sempre que o planejamento financeiro ele tem como objetivo organizar a vida financeira, diagnosticar a situação atual e constantemente refazer essa verificação da situação financeira das pessoas e criar caminhos para atingir objetivos, metas, sonhos que dependem, lógico, da parte financeira. Nos primeiros dois vídeos eu falei um pouco sobre o planejamento financeiro e falei um pouco sobre orçamento. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais no assunto orçamento e vou chegar no final do vídeo a falar sobre a construção da reserva de emergência. Começando a falar sobre orçamento, sobre a construção do nosso orçamento, lembrando o que eu falei no vídeo anterior, o orçamento ele é composto das despesas mensais que cada um de nós temos que fazer frente com as receitas que nós temos mensalmente. Essas despesas, elas podem ser variáveis ou fixas. As despesas variáveis são aquelas despesas que, de alguma maneira, a gente consegue ajustar se tiver necessidade. Como, por exemplo, conta de luz é uma despesa variável. A gente consegue ajustar um pouco, controlando o nosso consumo. Despesas como restaurantes ou supermercados são despesas que dependem dos nossos hábitos, para que a gente possa gastar mais ou menos. Eu vou falar sobre os hábitos de consumo daqui a pouquinho. Despesas fixas a gente pode considerar despesas com condomínio, despesas com estudo. São valores que se repetem mês a mês e, em geral, eles são corrigidos anualmente por conta da inflação. Para que a gente possa monitorar a evolução das nossas despesas, eu sempre sugiro que a gente divida em categorias, porque são muitas despesas e a partir do momento que conseguimos englobar elas em poucas categorias, fica mais fácil de fazermos uma avaliação e de, eventualmente, mexermos em algumas dessas despesas para poder ajustar dentro do nosso orçamento. Eu costumo sugerir, no máximo, 10 categorias, sendo que cada um de nós divide nas categorias que mais faz sentido dentro dos nossos hábitos e dos nossos costumes com as despesas. Essas categorias, a partir do momento que nós percebemos que elas têm uma variação muito grande de valor dependendo do mês, nós podemos verificar dentro dessas categorias quais são as despesas que estão apresentando essas variações. Então, todo mês, o ideal é se comparar despesas das mesmas categorias para que elas se mantenham dentro daquele limite que nós vamos definir para ter um orçamento em ordem e que esteja com as despesas menores do que as nossas receitas. Agora, alguns exemplos de categorias que eu posso colocar para vocês. Nós podemos colocar como categorias de lazer, idas a restaurante, idas a shows, por exemplo. Na alimentação, supermercados. Apesar de que dentro das despesas do supermercado podem existir materiais de limpeza e alimentação misturados, por isso que eu digo, às vezes vai do hábito de cada um de nós. Outra categoria interessante de se destacar é uma categoria ligada à saúde. Nós temos normalmente convênios médicos, idas ao médico, academias de ginástica, tudo isso ligado à saúde. Então, saúde é uma categoria interessante e que ela pode variar de acordo com os nossos costumes de despesas mensais. Um assunto que muita gente pergunta, um item que traz muitas dúvidas, é sobre como lançar um cartão de crédito no nosso orçamento. Eu lembro aquilo que muita gente já deve ter visto por aí. O cartão de crédito, ele é simplesmente um meio de pagamento, ele não é uma despesa. Então o cartão de crédito, o limite do cartão de crédito, ele não pode ser considerado um valor a mais para ser gasto. Então o cartão de crédito é um meio de pagamento para que facilite o nosso controle
na data do vencimento do cartão. Então, as nossas despesas que devem ser lançadas no orçamento são as despesas que estão dentro da fatura do cartão de crédito. Essas sim são as despesas que devemos considerar. Então, pagar com cartão é simplesmente uma facilidade para colocar todas as despesas que se paga com cartão dentro de um vencimento só. E lembrando que nós precisamos ter um valor previsto, guardado, provisionado para pagar a fatura do cartão de crédito. Porque se ela passar do limite e nós não tivermos o dinheiro para pagar, esse valor não pago do cartão de crédito traz juros muito altos e isso vira uma bola de neve e no futuro pode trazer problemas financeiros. Nós também podemos fazer uma divisão em 3 tipos de despesas. São despesas essenciais, são despesas necessárias e são despesas supérfluas. As despesas essenciais são aquelas que nós realmente precisamos fazer, como por exemplo comprar comida. Mas nós podemos economizar na compra da comida. De que maneira? Indo ao supermercado em horários definidos, por exemplo, horários que a gente não esteja com fome. Quando a gente está com fome, costuma-se gastar muito mais, ou até aproveitando promoções que acontecem diariamente nos supermercados. As despesas necessárias, posso dar um exemplo, nosso celular, a nossa conta de celular. Então, despesas necessárias que a gente teoricamente não vive sem, nós podemos negociar. A conta do celular, a conta da banda larga, a gente deve negociar de tempos em tempos, a cada 6 meses ou a cada ano pelo menos, certeza que consegue se negociar e consegue se baixar o valor, conseguir planos melhores. E as despesas supérfluas, no caso de um excesso de despesas, são as primeiras a serem realmente cortadas do nosso dia a dia. A partir do momento que nós marcamos todas as despesas que nós temos durante o mês, devemos acrescentar uma, que eu vou chamar de despesa, mas que na verdade é aquele valor que nós devemos já prever, separar e nos pagar primeiro. Todo mundo fala, como a gente constrói a reserva de emergência? Primeiro, sendo prioridade. Então devemos definir um valor dentro do orçamento que caiba nas receitas que nós temos mensalmente e já separar esse valor para a reserva de emergência. Mais para frente eu vou falar aonde guardar esse valor. Esse valor deve ser guardado e feito um investimento para que ele não perca o poder de compra. Mas ele é um valor importante e deve ser colocado como uma despesa, entre aspas, obrigatória para que a gente possa construir essa nossa reserva. A partir do momento que o orçamento está montado, a partir do momento que nós temos todas as despesas relacionadas, nós temos nosso orçamento feito, devemos ter disciplina e fazer o acompanhamento semanal, lançamentos semanais das despesas realizadas. E comparando com o orçamento previsto, saber que se nós estamos dentro ou não daquele nosso plano de trabalho, aquele nosso plano previsto para que nossa vida financeira não fique no negativo. Então, disciplina e verificação semanal de como anda o nosso fluxo financeiro é muito importante. Quando nós temos que estudar, verificar o que aconteceu por algum valor que possa estar fora da nossa programação, é importante lembrarmos, hábitos de consumo são extremamente importantes de serem verificados. Cada um de nós tem um hábito de consumo diferente, tem um estilo de vida diferente, mas esse estilo de vida deve estar encaixado dentro do nosso orçamento. Isto é primordial para que a gente possa ter uma saúde financeira muito positiva e uma vida financeira muito mais tranquila. Então, em resumo, orçamento deve ser feita a relação de despesas mensais, fixas ou variáveis. Essas despesas, esse orçamento deve ser comparado com as despesas que nós efetivamente realizamos no dia a dia, semana a semana, mês a mês, para que a gente possa estar sempre dentro daquele plano definido. Dentro do orçamento, lembro, existe o valor
que devemos reservar e já transferir para um lugar definido, que vai ser a nossa reserva de emergência. Nós devemos sempre nos pagar primeiro, para que não se fique, se sobrar dinheiro, eu vou fazer a minha reserva. Não, essa reserva deve obrigatoriamente ser construída para uma tranquilidade financeira futura. E dentro desse orçamento, dividir em categorias, facilitar o controle, economizar aonde se pode economizar e negociar aonde se pode negociar, para que a gente possa sempre estar dentro do nosso plano definido. E para terminar esse vídeo, vou falar um pouquinho sobre a reserva de emergência. É só uma pequena pincelada, porque mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre investimentos. E reserva de emergência é um valor que faz parte dos investimentos que devemos fazer para poder ter uma tranquilidade financeira no caso de imprevistos ou no caso de alguma oportunidade que venha a aparecer. Então, aquele valor que eu falei que tem que ser separado, ele deve ser colocado para efetivamente ser uma reserva de emergência e poder ser usado numa emergência sem precisar esperar um vencimento de um investimento. Ele deve ser colocado num lugar de liquidez imediata, ele deve ser colocado num fundo que traga uma rentabilidade, que mantenha o poder de compra do dinheiro e deve ser colocado em algum investimento de baixíssimo risco. Existem fundos em grandes bancos, existe o programa do Tesouro Direto do governo. Então, o importante é encontrar um fundo, um investimento que tenha liquidez imediata, uma rentabilidade que mantenha o poder de compra do nosso dinheiro e baixo risco, para que a gente possa ter certeza que nosso dinheiro está lá bem guardado e não tenha problemas de perder valor e de deixar fazer com que a gente passe noite sem dormir. Então, baixo risco, liquidez imediata e rentabilidade que mantenha o poder de compra do nosso dinheiro. Então, esses são os pontos importantes para levarmos em consideração aonde deixar a nossa reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela é construída e ela é feita para que a gente possa ter tranquilidade no caso de imprevistos ou até de boas oportunidades. Por exemplo, imprevistos com a quebra de um eletrodoméstico, imprevistos com algum problema de saúde, uma oportunidade de uma passagem que a gente queira comprar para viajar e que tem um desconto para ser paga à vista. Então a reserva de emergência, ela serve para que a gente possa ter tranquilidade na hora de gastar dinheiro, consciência para poder manter um valor que a gente tenha lá guardado e que normalmente equivale de 6 a 12 vezes as nossas despesas mensais. Então, este valor, eu vou repetir, ele é muito importante para que a gente tenha saúde emocional e possa suportar um ou outro imprevisto financeiro que apareça no decorrer do tempo. Essa reserva de emergência, ela deve existir sempre, para a vida toda. A partir do momento que se termina a construção dessa reserva de emergência, aí sim se podem falar em outros tipos de investimento, em uma diversificação de investimento e algumas coisas mais que falarei com certeza nos próximos vídeos. Tudo fazendo parte de um planejamento financeiro consciente e bem orientado. Assim eu termino este vídeo pedindo para vocês se inscreverem neste canal para receberem notificações de quando tiver novidades. É só ativar o sininho da notificação. Se tiver algum comentário, faça o comentário aqui mesmo nesse canal do YouTube ou em qualquer uma das minhas redes sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Faça comentários, faça perguntas e qualquer dúvida que tenha estou à disposição para esclarecer. Eu sigo aqui nos próximos vídeos falando sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre sucessão e outros assuntos que são de interesse de todos. Eu espero por vocês. Até mais.